Hello everyone, this is Sergio Viula from Grammar Drops, and today I'm going to talk to you about some tips on how to improve your English learning process, how to enhance the results of your efforts. And I'm going to talk about this principally in Portuguese because I'm going to talk mainly to Brazilian students. But before that, I am going to prepare a mug of tea, not even a cup, it's a mug, it's big, but it's going to be nice. The tea is this one here. Okay, I hope you can see it well. It's English tea number 1, Ahmed tea. And you might think, what kind of tea is this? It's a British brand of tea. This is the tea bag. Yes, I am going to put the tea bag here and let it rest for a while. Shall we start? So let's go. Hands to work. A primeira coisa que eu queria mostrar para você é a seguinte: há várias maneiras de aprimorar o seu inglês. Claro que ter um professor é fundamental, mas não é suficiente. Você tem que ir além disso se você realmente quiser aprender inglês. Então nós vamos ver aqui algumas dicas para dentro e fora da sala de aula. Primeiro, dentro da sala de aula, faça perguntas, participe ativamente. Responda a pergunta que o professor fizer, mesmo que você não tenha certeza, mesmo que você erre alguma coisa, porque ele vai perceber o que é que você está entendendo por aquilo que você está ouvindo e vai te ajudar a compreender nuances da língua, se for o caso. Aproveite cada oportunidade para falar, isso é fundamental. A outra coisa que é importante é cometa erros sem medo. A sala de aula deve ser, e nas minhas salas de aula eu sempre mantenho isso em mente, um lugar seguro para todo mundo se expressar, seja em termos do que a pessoa pensa, seja em termos de como ela constrói as frases que vão revelar o que ela pensa, que vão revelar a sua opinião sobre alguma coisa, o seu ponto de vista, concordando ou discordando, apresentando uma ideia. Então não tenha medo de errar, porque através do erro se constrói muita coisa. Ontem mesmo eu estava dando aula de apoio para uma certa pessoa e ela cometeu alguns erros ao longo do processo, mas ela foi muito bem, quase que o tempo todo. Aqueles probleminhas circunstanciais, isolados, me ajudaram a expandir o conhecimento dela sobre alguns conteúdos que ela já tinha visto, mas não tinha ainda internalizado. Então isso é muito importante, fale mesmo errando. Agora, tente falar bem, não fale qualquer coisa, como se a pessoa que está te ouvindo tivesse a obrigação de entender, né? Você não pode querer dizer que o fogo queima dizendo a água é gelada, né? Você tem que saber o que você está dizendo. Mas se você for falar o fogo queima e sem querer você disser alguma coisa tipo o fogo queimei, né? O professor vai te corrigir. Ou você vai dizer eu me queimei com fogo, ou você vai dizer o fogo queima, ou o fogo queimou alguma coisa. Aí o professor vai identificar o que você quer dizer e vai te ajudar a construir essa frase corretamente. Então fale. Anote vocabulário na sala de aula, mas não apenas a palavra, né? Não anote só, por exemplo, improve, mas, por exemplo, I want to improve my English. Different ways of improving my English. Coisas assim, para você poder desenvolver não só a apreensão de vocabulário, mas desenvolver uma percepção de como se aplica esse vocabulário na construção de uma frase, de um pensamento, ok? Fale inglês sempre que possível. Sempre que possível. Tem uma atividade de conversação? Fale. O professor mandou fazer pair work, trabalhos em pares, dê o melhor de si. Se a pessoa falar I wear glasses, não ouça isso e pronto. Pergunta alguma coisa. What kind of glasses? Aí a pessoa pode dizer sunglasses, aí você vai perceber, então ela não tem problema de vista, talvez. É só uma questão de moda e de conforto diante do sol. E aí você pode fazer outras perguntas. How many pairs of sunglasses do you have? E assim você vai, né? Você vai desenvolvendo a conversa, sem medo de perguntar. Ontem eu estava fazendo uma atividade assim, o aluno tinha que se apresentar, ele falava um monte de coisa sobre ele, o trabalho dele, as coisas que ele gostava, não gostava. Pessoas assim de nível A2, vamos dizer, naquele Common European Framework, que é aquela tabela que define mais ou menos não, bem exatamente, quem é o que dentro da língua inglesa. Quem é básico, bem iniciante, quem já é intermediário, quem já é avançado, né, com as nuances de cada etapa e de cada nível.
E esse pessoal é bem A2, é aquele pessoal que está fazendo tipo livro 3 do curso. E aí eu falei, gente, vamos fazer umas perguntas aí, né, pro colega que acabou de falar, o que vocês têm interesse de saber? Porque assim, eles falam, não ficam só ouvindo, e o colega também fala mais ainda. E falar de si é muito bom, a gente gosta de falar da gente. E aí o que aconteceu? Uma primeira pessoa fez uma pergunta, depois no outro caso uma outra fez também, depois teve 2 situações em que houve absoluto silêncio. E aí eu tive que provocar. Por que vocês não perguntam para ele tal coisa? Aí a pessoa tinha que construir a pergunta, e construiu. Mas eu não preciso ficar o tempo todo, sabe, dando esse combustível. Você pode criar essa postura, né, de sempre se envolver na conversa, né? Revise o conteúdo após a aula, é outra coisa importante. Muita gente acaba de ter aula, esquece do curso, esquece da aula, até a aula seguinte. Se ele faltar na aula seguinte, pior ainda, ele só vai lembrar 2 aulas depois, ou quantas ele faltar. Então isso é muito ruim. Você precisa desenvolver a habilidade e o hábito de conferir, né, de rever, de expandir em casa sozinho, abrindo o seu livro. O livro é fundamental, o livro é mapa de voo. Livro não é o voo, mas livro é mapa de voo. Sem um mapa de voo, você não vai conseguir voar corretamente. Então, pegue seu livro, reveja. Eu tenho o hábito de fazer slides para as minhas aulas. Eu sempre mando os slides para os alunos, depois da aula. Os slides têm a matéria que nós vimos, conversas que nós fizemos, página de livro com resposta para a pessoa checar depois. Ela checa na sala de aula, mas se ela quiser fazer em casa de novo e checar de novo, ela vai poder fazer pelo slide. Tem vídeo embutido no slide, tem áudio embutido no slide. Ou seja, a pessoa pode assistir de novo e ouvir de novo o que ela viu na sala de aula e ampliar a experiência para fora da sala de aula. E teve gente já que me perguntou, mas professor, como é que você manda os slides? E isso no 4º mês de aula, num período de 5 meses. Dá para você acreditar nisso? Acredite se quiser. Talvez você seja essa pessoa. Se for, mude. Se não for, pasme comigo aqui também. Pratique a pronúncia, né? Diga as palavras em voz alta, tente copiar a forma como o professor fala. Às vezes eu estou falando uma coisa para um aluno, eu acabei de falar, por exemplo, alguma coisa tipo sense, porque a pessoa falou science, confundindo sense, que é desde, I have lived here since I was a child, confundindo com science. Science é ciência. Eu não posso dizer eu moro aqui ciência, eu era criança. Mas isso acontece muito. Mas o pior não é que isso pode acontecer uma vez ou 2 com uma pessoa. O pior é que eu acabei de falar que é sense, não é science, escrevi no quadro, fiz até desenho, e a pessoa vai dizer logo em seguida a frase, de novo, errada. Não é possível, gente. Não é possível. Não é falta de apoio, não é falta de orientação, não é falta da gente fazer repetir, porque a gente faz repetir. É porque a pessoa realmente não está focando. Pode ser porque ela tem ansiedade, fica em pânico quando tem que falar na frente dos outros. Mas, minha gente, temos que superar isso. Não tem jeito. O mundo não é um playground. As pessoas não vão ficar esperando a sua crise de ansiedade passar, o seu pânico virar tranquilidade. Não vão. Você vai ter que superar isso. O mundo é cruel. E você vai ter que aprender a viver, né, da melhor maneira possível nesse mundo cruel. Eu estava ouvindo uma professora, a Em, que faz o podcast How to English com Gav, Gav and Em, que fazem esse podcast toda sexta-feira. Eu ouço todos. É sair e eu ouvir. Às vezes eu estou ouvindo enquanto eu tomo café. Já vou lá e comento. E ela estava falando exatamente isso. Ela estava falando sobre isso. Que é frustrante ver que a gente, às vezes, fala, repete, demonstra, mas o aluno continua errando. E aí ela falou que pode ser por uma questão como essa mesmo, ansiedade, pânico, nervosismo e tal, né? Desatenção, falta de atenção, né? E aí pode ter até razões médicas para isso. Só que acontece que o mundo lá fora não vai ser igual ao seu professor. Você vai ter que aprender a falar direito, senão as pessoas não vão diferenciar o que você está falando e elas vão cansar de ouvir e vão embora. Imagina alguém que quer ouvir você falar coffee, porque do que você está conversando agora, né, eu estou aqui falando de chá nessa xícara, mas vamos lá que seja coffee, e aí você vira e fala cough. A pessoa não aguenta ficar ouvindo tosse no lugar de café o tempo todo. Para você pode parecer uma bobagem, não é para a pessoa que é nativa da língua. E você quer se comunicar com o mundo. Você não quer falar com o espelho. Então, aprenda sim essas nuances e preste muita atenção sempre que isso acontecer. Faça até representação do som em português, não tem problema. Live, de ao vivo, não de viver ou morar,
é live. Então você pode botar um AI lá, para lembrar. Agora, lembre-se que live é viver, morar. Então, I live in Rio. Não vai dizer I live in Rio. Estou cansado de ouvir isso e eu falo o tempo todo. Eu acabo de falar, a pessoa repete. O mesmo erro. Então, errar é bem-vindo. O que eu quero dizer aqui, você não pode achar que só porque errar é bem-vindo, não tem problema ficar errando eternamente na mesma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Faça perguntas sobre o uso da palavra. Pergunta para o professor mesmo. Ou então, faz melhor ainda. Antes de perguntar para o professor, pergunta para o Google, pergunta para o ChatGPT, quando é que eu posso usar essa expressão? Depois confirma com o professor. Professor, é verdade que essa expressão pode ser usada assim, assim? Olha quanta coisa você fez. Você escreveu, você leu e depois você falou para perguntar. E depois de falar para perguntar, você ouviu. Você praticou as 4 habilidades só fazendo isso, tentando descobrir por si próprio. Se você tivesse só perguntado para o professor e respondido, você praticava só 2, a fala e a audição. Você pode praticar 4. Então vá em busca da informação. Procure saber se é formal, se é informal, se é uma linguagem que se usa entre adolescentes, por exemplo, que às vezes é uma linguagem muito rebuscada, só para adultos. E assim vai, tá bom? A curiosidade é o que move seu aprendizado, como eu digo aqui nessa foto, ok, pessoal? E fora da sala de aula, leia um pouco todos os dias. Pode ser notícias simples, blogs, histórias curtas, livros de acordo com seu nível de inglês. Tudo isso é importante. Ler, gente, acrescenta a você vocabulário e mostra a você como o nativo utiliza a palavra dentro de uma frase, tá? Ah, eu adoro ver série. Ótimo, então invista em série para você praticar listening. Mas não escape da leitura de notícia, de livro, de blog, de portal, do que for, porque você precisa desenvolver também a atividade de ler. E quando você lê, você tem a possibilidade ainda de destacar uma palavra, de pegar aquela palavra, digitar e fazer uma outra coisa com ela. Quando você vê uma série, é muito mais difícil você fazer isso. A não ser que você pause a série. E aí você vai pausar toda hora que você quiser ver uma coisa. Então, são coisas diferentes. Você pratica habilidades diferentes e você aprende de modos diferentes. E quanto mais variado, melhor. Porque você vai ativar várias partes diferentes do cérebro e vai acrescentar muito mais ao seu conhecimento. Ouça inglês diariamente. Diariamente. Podcast é uma beleza. A BBC tem um podcast chamado 6 Minute Podcast. É ótimo. Tem vários outros. Para quem gosta de... que já está avançado no inglês e gosta, por exemplo, de robótica, de medicina, de política, de esportes, de cultura, relacionamentos, estilo de vida. Você tem um mundo sem fim. Ah, professor, mas eu sou muito iniciante. Na BBC 6 Minute Podcast você pode ter lá a exposição a podcasts bem iniciantes mesmo. Bem para pessoa que está começando. Claro que não é para pessoa que está começando, tipo assim, não sei nem falar what's your name, não sei nem dizer how are you, ou então I'm fine, thanks. Aí vai ser difícil. Mas esse períodozinho de começo passa muito rápido. Logo, logo você já consegue se apresentar, falar de trabalho, um monte de coisa. Pegue e use a seu favor tudo isso. Música, mas não fica só ouvindo a música. Ouvir, tá, que delícia. Ah, essa cantora é maravilhosa, essa cantora é linda. Olha esse clipe. Não. Tenta entender o que a música está dizendo. Tenta entender. Ah, professor, não consigo entender muito bem porque fala muito rápido, junta muita coisa. Abre um site de música onde tenha letra, né, fiel. Procura ver se é fiel mesmo. E aí você ouve a música e lê a letra. Você está fazendo um exercício de listening e ao mesmo tempo de reading. Depois tenta cantar junto. Já está fazendo speaking aí, porque você tem que pronunciar as palavras. Apesar de ter ritmo, né? Por causa da música, um ritmo especial, porque tudo tem ritmo no mundo, é claro, até a nossa fala aqui tem ritmo, mas tem um ritmo especial, um ritmo musical, mas você está falando, tá? Você tem que pronunciar aquilo ali. Assista vídeos curtos, assista canais educativos no YouTube, esse aqui é um deles, né? Hoje eu não estou falando da língua em si, eu estou falando de estratégias para aprender a língua, mas aqui está cheio de vídeos sobre a língua em si mesmo. É só você procurar que você vai ver um monte de coisa aí. Assista séries e filmes, isso é muito importante. Você pode assistir primeiro com inglês na fala e legenda em português, depois se libertar da legenda em português colocando a legenda em inglês e finalmente acabar com qualquer legenda e só ouvir. Gente, eu faço faxina na minha casa
ouvindo qualquer coisa. Pode ser série, filme, podcast. Eu estou ouvindo, estou fazendo. E eu estou seguindo, estou limpando a casa, estou, sabe, lavando louça e estou ouvindo o tempo todo. O tempo todo eu estou me expondo à língua inglesa. Aí você vai dizer, mas você já não se expõe o suficiente no seu trabalho? Sim, me exponho bastante, mas me exponho a muita coisa errada também. O dia inteiro ouvindo coisa errada e tendo que corrigir coisa errada. É uma delícia poder ouvir alguém que fala inglês perfeitamente. Eu não tenho que me preocupar. Ih, cara, não é isso. Não, não é aquilo. Não, você quis dizer não sei o quê. Não, não é bem assim que se fala. É assim assado. Eu posso só curtir aquele momento. Faça a mesma coisa. Aprenda, sabe, dessa maneira. Se expondo naturalmente às coisas. Use aplicativos para revisar vocabulário. Aí pode ter flashcards, por exemplo, né? Que são esses como se fossem pequenos cartazes onde você tem, às vezes, a palavra, tem um desenho, muitas vezes, tem a forma de pronunciar, né? Tem uma frase em contexto. Eu fiz vários vídeos aqui curtos sobre phrasal verbs, que eram como se fossem flashcards mesmo. Só que tinha assim, o phrasal verb, o significado, uma frase de exemplo. Eu colocava, inclusive, a tradução para os brasileiros mais aí, né, apavorados, e fazia uma pergunta pessoal no final do vídeo para a pessoa ter que aplicar aquele phrasal verb numa resposta a ser dada nos comentários. Várias pessoas comentavam. Eu espero que continuem comentando e que não se importem se eu fizer alguma correção. É raro. Na maioria das vezes só tá tudo ótimo. Quando eu vejo alguma coisa que eu posso ajudar, eu vou lá e faço, olha, isso aqui você pode falar assim assado. Essa forma de falar, ela parece boa em português, mas em inglês não é muito boa. É melhor assim. E eu sempre espero, é claro, que a pessoa não se importe com isso. Afinal de contas, se ela está num canal de ensino e falando com um professor, é natural que se espere que o professor dê feedback para dizer tá ótimo, perfeito ou pode melhorar aqui. Se a pessoa não for madura para ouvir isso e continuar estimulada, tem alguma coisa errada com ela. Com certeza não é com o professor e nem com a língua que ela está estudando. Aí tem que rever seus conceitos. Pense em inglês. Tá fazendo coisas? Ó, tô tomando chá. I'm drinking tea. O chá tá gostoso. Eu posso dizer, it tastes great. It's delicious. Eu posso fazer várias frases. Eu posso, comigo mesmo, ir falando assim para eu treinar a língua inglesa no dia a dia. E aí eu posso ir descobrindo que tem certas palavras que eu não consigo falar em inglês, que eu não lembro. Vamos supor, caramba, eu sei copo, glass, eu sei xícara, cup. Como é que fala caneca? Aí você vai em busca e vai descobrir que é mug, entendeu? Então pronto, é isso que você tem que fazer para adquirir vocabulário. E se for em contexto que você está vivendo, tem muito mais significado ainda. Escreva um diário. Eu sempre falo isso para meus alunos, é excelente escrever diário, porque você escreve no passado, você às vezes escreve no presente e às vezes no futuro. É principalmente no passado. Hoje eu aprendi tal coisa, eu me senti assim, mas quando você fala eu quero fazer uma outra coisa, você está usando presente. Tá vendo? Eu acho que no ano que vem eu farei, eu estarei, eu direi alguma coisa. Já está no futuro. Então um diário te obriga a falar várias coisas, inclusive imaginando, se eu pudesse, eu viajaria agora. Você está falando de imaginação, você está usando uma second conditional. Aí, tá vendo? Então, escreva um diário, tá? Escreva uma postagem também, curta, em inglês. Você pode postar no seu Instagram, no seu TikTok, quem sabe? Escreva alguma coisa lá, entendeu? Pensamento do dia em inglês, ou, entendeu? Alguma coisa assim. Confira se está tudo certinho, eu não quero passar vergonha, mas confira. Pega o que você escreveu, pede para o ChatGPT corrigir para você. Não é escrever para você. ChatGPT, escreve aí para mim. Eu estou cansado hoje, mas adoraria sair à noite. Não. Você vai escrever, vai cometer erro, depois você vai dizer I tired today, que quer dizer, na verdade, I am tired today. E o ChatGPT vai falar, não, está faltando o verbo to be. O correto é I am tired today. But I want to go out later. Mas eu quero sair mais tarde. Aí tá perfeito, ok. Aí você pega o que você escreveu e foi corrigido e coloca lá. O que você fez? Você treinou, você aprendeu com a correção e você postou. E de vez em quando você vai reler aquilo. E amigos seus podem ler e comentar. Então você pode acabar criando uma cadeia de interações ali muito interessantes. Tá? Faça uma lista de tarefas em inglês, o que você vai fazer durante o dia. Hoje eu tenho que ir ao mercado, passar no banco, sei lá, ir ao médico, pedir para o mecânico consertar o carro, sei lá o quê. E vai tentando escrever isso em inglês. Escreva um parágrafo sobre o seu dia, né? Você pode escrever como você acha que o dia vai ser e no final do dia você pode rever.
e aí dizer como é que o dia foi de verdade, né? E você pode descobrir que você fez um monte de coisas diferentes. Então você pode até escrever um novo parágrafo dizendo: In the morning, I thought I was going to go to the dentist. But I had to work overtime, so I couldn't. E aí você está praticando uma série de estruturas e vocabulário aí. Converse com outras pessoas. Tenta conversar sempre que possível em inglês, em conversações na internet, né? Tenta fazer um intercâmbio, né? Tipo, eu vou viajar para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para o Canadá, vou passar um mês lá. Se você tiver condições financeiras para isso, isso é muito bom. Pratique com colegas, tá? Sérgio, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer um intercâmbio assim. Ok, mas você tem um monte de gente no Brasil que está super disposta a conversar em inglês. Descubra esses fóruns. Agora, só tome cuidado com golpistas. Não vai passar dados pessoais para ninguém. Não vai dar mole para gente que se faz de, sabe, galanteadora, galanteador. Não cai nessa, não. Simples assim. Mas pratique inglês o máximo que você puder. Mude o idioma dos seus dispositivos. Celular, computador, aplicativos, tudo pode estar em inglês. E aí você vai praticar, você vai lembrar. Por exemplo, quando o professor falar attachment, você não vai ficar, o que é isso? Você já vai saber que é anexo. Porque é impossível pensar que pessoas que estudam num curso de inglês, onde tudo está em inglês, não saibam o que é attachment. E isso às vezes depois de 5, 6 períodos no curso. Por que não, gente? Se o computador tivesse minimamente programado para aparecer em inglês, attachment não seria um problema. File não seria um problema. Entendeu? Sei lá, você tem uma Google Classroom, o professor fala assim, gente, está na aba de classwork, o cara não sabe o que é classwork, porque no Google, em português, está atividade. Então, passa tudo para o inglês, numa boa. Aprenda frases, não apenas palavras. Então, eu tenho o verbo take. Pense em take a break, que é quando você tem um intervalo. Ou então take outra coisa qualquer, por exemplo, take medicine, tomar remédio. Ou então, por exemplo, take time, né? Gastar o tempo que for preciso, né? Tomar seu próprio tempo para fazer as coisas. Make a decision. É bom para você não ficar falando do em vez de make. Make a decision. Né? Make friends. Cuidado com isso, porque do friends não tem nada a ver com make friends, hein, gente? Pode ser até mal interpretado. Eu já vi gente abessa falando isso por aí, no Brasil. Errado. Então, cuidado com isso. Escreva. By the way. O que é by the way, Sérgio? É tipo, a propósito, por falar nisso, entendeu? By the way. Aí você pode até tentar fazer um exemplo. Né? By the way, have you seen the news today? A propósito, você viu as notícias hoje? Você viu o que aconteceu na Venezuela? Que terremoto horroroso aconteceu lá? Quanta gente morreu? Ou então você pode pegar uma coisa positiva. By the way, have you seen the news? A propósito, você viu as notícias? O Brasil venceu o Japão. Ótimo, gente. Então você vai praticando com isso, entendeu? Fazendo frases que façam sentido. Outra coisa, estabeleça metas pequenas. Não vai estabelecer coisa grande que é difícil de você cumprir. Tipo, quero aprender 5 palavras por dia. Crie um caderno só com banco de palavras. Eu vou ouvir um podcast por semana. Ótimo. Ouve o podcast. Você consegue fazer um resumo dele por conta própria? Ou pelo menos pegar a ideia principal? Qual foi a ideia central desse podcast? O que eu posso levar comigo? Né? Assistir um vídeo em inglês todos os dias. Aqui no canal tem um monte, mas tem vários outros aí maravilhosos. Ler uma página de um livro diariamente. Sérgio, eu não consigo ler muito em inglês. Lê uma página por dia. Mas hoje eu estou a fim de ler 2, 3, 4, 5. Tá tão bom que eu vou continuar. Continue. Mas não estabeleça assim, quero ler 15 páginas por dia. Não, quero ler uma. Se conseguir ler 2, 3, 4, melhor ainda. Entendeu? Conseguir ler um capítulo, melhor ainda. Pequenas metas podem fazer uma grande diferença. Imagina isso ao longo dos anos. Não é só por uma semana. Por 2, 3 anos, por exemplo. Faz uma diferença gigantesca, entendeu? Hábitos que podem acelerar seu aprendizado. Estude um pouco todos os dias, mesmo que sejam 15 minutos. Isso é muito importante, especialmente quando você está indo para a aula de inglês. Antes de você ir, já reveja ali o que foi feito na última aula. E quando você chegar lá, não está frio. Quando o professor começar já ali, a mandar bala, você está pronto. Revise conteúdos antigos regularmente. Cara, eu estudei um negócio lá em fevereiro, já estou em julho, e você nunca mais pegou nisso? Vá olhar aquela lição lá de fevereiro. Vai ver que vocabulário, que tema que era, que discussão foi aquela, não é?
Tenha contato diário com o inglês, como eu falei aqui, através de tudo que você pode fazer. Pratique as 4 habilidades. Não fique só lendo, nem só ouvindo, nem só escrevendo ou só falando. Porque pode falar um monte de coisa e falar um monte de coisa errada. Trate de todas essas habilidades, trate todas elas como preciosas. Aplique tempo em todas. Tá? Seja consistente. Aprender 20 minutos por dia, vamos dizer, pode ser muito melhor do que passar várias horas estudando antes de uma prova, por exemplo. E olha que eu falei 15 minutos antes. Agora eu falei 20. Por quê? Porque você pode acabar descobrindo que é tão gostoso fazer isso que você vai passar mais tempo quando for ver. Caramba, eu pensei que ia ficar 15 minutos, fiquei 30. O importante é ter consistência, todo dia fazer um pouco. E lembre-se, tenha um professor competente que se importe realmente com o aprendizado. Não alguém que apenas quer te empurrar para frente porque não pode perder a sua matrícula. Isso é muito importante, gente. Tenho visto muita coisa louca por aí em função dessa filosofia. Grammar Drops, by Sérgio Viula. O que nós temos aqui? Primeiro, a ideia de que inglês pode ser mais fácil do que você imagina, ainda que não haja milagre e exija algum esforço. Segundo, aqui o objetivo é que você aprenda de verdade, explicações claras e objetivas que fazem sentido para você. Gramática sem complicação. Eu vou apresentando as regras gramaticais com contextos que facilitam o aprendizado. Falo da estrutura para você poder entender como se constrói, mas você fala de si mesmo. Dicas que funcionam, porque são estratégias simples que você pode aplicar no seu dia a dia, como essas que eu acabei de dar agora. E o seu aprendizado importa. Eu me importo que o conteúdo aqui seja feito com cuidado para você aprender corretamente e não aprender errado. Claro que ninguém é perfeito, a gente sempre pode melhorar, mas existe um compromisso com qualidade, tanto aqui como nas minhas aulas, sejam quais forem, na instituição onde eu trabalho ou particularmente. O meu aluno particular não tendo o que reclamar em relação à qualidade das aulas, eu tenho certeza, porque eu preparo, eu organizo, eu aplico, eu acompanho, eu faço follow-up daquilo ali depois, tem Google Classroom para eles treinarem coisas, inúmeras coisas, e é tudo feito com carinho. Então, inglês é conexão, é cultura e é liberdade. Conexão porque liga o mundo todo. É cultura porque você pode aprender um monte de coisas sobre tudo através da língua inglesa. E não só o que está na sua língua, que pode ser muito menor do que o que está no conhecimento global em inglês. E a liberdade, porque você pode ir aonde você quiser, você pode ser quem você é, também numa outra língua. Meu e-mail está ali, ó, teachersergioviula@gmail.com. Sabia que o arroba é muita gente não sabe, mas é. Depois eu posso até explicar por quê, uma outra hora. Esse é Sérgio Viula, do Grammar Drops. Inglês pode ser mais fácil do que você imagina. Vamos junto? Grammar Drops. English can be easier than you think.